Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esses três modelos de 58mm da Victorinox. Então esse aqui é o modelo Classic SD, esse aqui é o modelo Signature e esse aqui é o modelo Manager. Eu gosto bastante dessa linha de 58mm porque embora eles tenham um tamanho mais de chaveiro do que de canivete, inclusive tem muita gente que gosta de levar eles junto com as chaves, eles ainda assim carregam muita funcionalidade para o dia a dia. Eu queria explicar para vocês também que a cor das talas não está relacionada diretamente aos modelos. Então, com os modelos da Victorinox de 58mm com as talas de Celidor, que é esse plástico, a gente costuma encontrar eles sendo vendidos com a tala vermelha ou com a tala preta, sendo que no caso do Classic a gente costuma encontrar ele também aí com outras versões, outras talas já de fábrica da Victorinox. O que eu fiz? No caso desses meus dois aqui, eu levei lá na assistência técnica e mandei trocar, então nesse aqui eu coloquei as talas pretas e nesse aqui eu deixei a tala camuflada. Mas normalmente vocês encontram eles com as talas vermelhas. Inclusive esse Manager aqui eu vou trocar, vou colocar talas, assim como essa camuflada Navy que está no Compact, eu vou colocar nele, mas quando eu fui na última vez na assistência técnica essas talas estavam em falta, então quando tem a reposição de estoque eu pretendo deixar ele com o camuflado Navy. Inclusive eu vou deixar o link na descrição para a compra desses canivetes na Amazon, mas agora eu quero começar falando um pouco mais sobre as ferramentas de cada um. Eu acho mais fácil começar falando sobre as ferramentas do Classic SD. E por que esse é o Classic SD e não o Classic? A gente tem a versão Classic, que a gente costuma encontrar mais, mas a gente também tem o Classic. A gente tem a versão do Classic SD, que a gente costuma encontrar mais, esse aqui, mas também tem a versão do Classic. O que muda? A gente tem essa ferramenta aqui, que é uma lixa de unha bem bacana para dar um acabamento aí depois que você corta as unhas. Mas ela conta então com essa chave de fenda. A versão com a chave de fenda tem o Screwdriver, né, que é a chave de fenda, por isso chama Classic SD. O Classic normal ele tem uma ponta aqui que vem como se fosse uma ponta aqui para tirar cutícula, para realmente mexer ali com a unha. Eu acho mais interessante a versão do Classic SD, o que a gente encontra nesses dois modelos também é essa mesma ferramenta. Quais são as ferramentas então do Classic? A gente tem essa que eu mostrei para vocês, uma lâmina pequena, que é bem útil então para abrir algumas embalagens, para abrir alguma correspondência, algo do tipo. E eu acho muito interessante também, porque dá menos medo, né? Então, você usar um chaveirinho desse aqui não espanta ninguém, enquanto um canivete suíço, mesmo sendo um canivete suíço, tem gente que já vai achar um pouco ruim. Outra coisa que eu gosto bastante da linha de 58mm é justamente combinar ela. Então, levar, por exemplo, um Spartan com um Classic SD, que eu acho que fazem uma dupla muito boa, que se complementam muito bem em relação às funções. Então, desse lado ele tem esses dois aqui, e desse lado aqui ele conta então com a tesourinha. Uma tesourinha muito bacana, essa tesoura de 58mm, quebra um galho muito interessante aí no dia a dia. Nas talas, os modelos de 58mm contam então aqui com a pinça. Aqui a gente tem uma pinça que você pode escolher levar ou a pinça ou o palito. E eles são simétricos, né? Então eles ficam aqui na ponta da tala, enquanto, por exemplo, nos modelos de 91mm, a pinça tem que ficar, o palito tem que ficar na parte de trás e a pinça tem que ficar na parte da frente. Uma coisa bacana do Classic, ele é bem leve, ele pesa aí só 21 gramas, sendo que de peso aqui o mais pesado vai ser o Manager, eu vou mostrar para vocês as diferenças, pesando 31 gramas. Mas todos são realmente bem levinhos, bem tranquilos de levar, sendo que o Classic a gente também tem versões dele com as talas Alox. O que são as talas Alox? Por exemplo, aqui eu tenho um canivete, o Recruit, que é um canivete de 84mm com as talas em Celidor, né? Então as talas com esse plástico. E aqui eu tenho o Cadete, que é um modelo de 84mm com as talas Alox. Vocês podem ver como as talas Alox são mais finas, né? São talas de alumínio, de óxido de alumínio. E elas são bem mais finas, elas quebram menos, elas riscam menos. Mas elas também perdem a questão da função, tanto da pinça como do palito. Então a gente tem a versão aqui também do Classic com as talas Alox. E um modelo muito parecido com o Classic é o Signature. O que muda então de um Classic para o Signature é justamente essa parte de trás. O Signature ele vai ser um pouquinho mais gordo, então vocês podem ver que ele tem uma camada de trás aqui um pouquinho maior e ele perde a questão do palito. Então a gente não tem o palito de dente aqui no Signature, o resto é tudo igual às funções, mas a gente acaba tendo essa ferramenta que eu acho muito útil. Então vocês podem ver aqui, ó, você coloca para o lado e empurra para frente, a gente tem uma canetinha, uma caneta pressurizada, uma caneta muito bacana, ó. Tanto o modelo Signature como o modelo Manager tem essa caneta. Então é uma caneta que funciona muito bem, é bem tranquilo de você utilizar. Eu prefiro usar ele simplesmente fechado dessa forma, mas tem gente que gosta também aí de, por exemplo, abrir essa aqui para ter uma distância um pouquinho maior para poder apoiar um pouquinho melhor. Já aconteceu de acabar a tinta de caneta minha e eu pegar a anotação de uma aula inteira de
de faculdade, de anotar realmente páginas e páginas com esse canivete numa boa. Eu gosto bastante dessa caneta, funciona sempre. Se eu pegar aqui a caneta do Manager, que também tem essas talas com caneta, vocês podem ver que é uma canetinha que realmente não deixa na mão, são canetas muito boas. E na assistência técnica eles vendem também o refil. O refil custa R$20. Para você trocar, deixa eu lembrar como que era, acho que é só pegar aqui e puxar, se não me engano. Então, tá escorregando um pouco. É só pegar e puxar, então vocês podem ver aqui tem a caneta. Eles vendem o refil também. E para colocar ela de volta, é só colocar ela aqui no buraco e empurrar ali, que acho que já travou de volta no lugar. Assim. Então aqui ela já travou de volta no lugar. É bem fácil de acionar e eu acho que ela tem muito mais utilidade do que o palito. Até porque a maioria das coisas que você faz com palito, eu pelo menos não uso como palito de dente, dá para fazer também com a pinça. Qual que é a vantagem que eu vejo no palito? Por exemplo, para limpar alguma coisa de metal, para limpar alguma coisa que você não quer que risque enquanto você está limpando, por ser de plástico, eu acho o palito bem interessante para esse uso. Mas colocando o palito de volta aqui. Então vamos passar agora para o Manager. O que é o Manager, pessoal? Assim como o Signature, ele é igualzinho ao Classic, mas ele tem a caneta aqui na parte de trás. Com o Manager a gente tem uma configuração exatamente igual a um outro modelo, que chama Rambler, é até mais barato, claro, que o Manager, mas o Rambler tem um palito na parte de trás, enquanto que o Manager vai contar então aqui com a canetinha. Nas talas o Manager tem a caneta e a pinça, e de ferramenta ele vai ter tudo que o Signature tem, então se a gente conferir aqui para mostrar para vocês, a gente tem a lâmina pequena também, é uma lâmina que eu também não falei, pessoal, mas ela tem mais ou menos aí, ó, de fio útil pouco mais de 3 centímetros, sendo que de comprimento total ela vai ter aí quase 4 centímetros, mas não chega a bater 4 centímetros ali. Então ele tem aqui a lâmina igualzinha, tem também a ferramenta com a chave de fenda e a lixa de unhas também aqui, e conta com a tesourinha também. Mas qual é o grande diferencial? Que ele tem essas 3 ferramentas, mais essa ferramenta aqui que eu acho muito bacana. Então essa aqui é uma chave Phillips, é uma chave muito bacana, que é um pouquinho menor, por exemplo, aí, que as chaves que a gente encontra em modelos como o Explorer. Aqui a gente tem um Explorer, vocês podem ver, tem uma chave Phillips bem maior, por isso eu acho interessante combinar esses dois modelos. Podem ver que você fica com 2 tamanhos de chave Phillips, e essa é uma chave Phillips bem delicada. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um relógio da G-Shock, esse aqui é um 5600BB que está fácil de pegar, é uma Phillips tão pequena, tão delicada, que ela consegue, por exemplo, vir aqui e travar na chave Phillips do G-Shock, por exemplo. Ele também conta com um abridor de garrafa, que nesse tamanho eu acho muito interessante essa ferramenta aqui, por ter um abridor de garrafa num pacote tão pequeno. E aqui é um descascador de fio que eu sinceramente não gosto, não vejo muita utilidade. Eu nunca uso os descascadores de fio da Victorinox, porque eu acho mais fácil simplesmente descascar o fio ali, cortar o fio com a lâmina e descascar com o dorso da lâmina, do que tentar usar esse pedacinho aqui, que eu não sou muito fã. Ele é bem mais grosso, por exemplo, que a parte da chave de fenda. Então aqui, ó, da chave de fenda. Então você pode ver, ele é bem mais robusto. E você também tem, então, lá na assistência técnica, eles atendem toda essa parte dos modelos de 58mm. Então, com R$40, se você quebrar, por exemplo, esse aqui já mandei reformar lá, se você quebrar a tesoura, se quebrar o que você quiser, com R$40 está novo. Por isso que eu acho que, embora sejam modelos caros, por assim dizer, por serem chaveiros, como a gente tem esse canivete novo para o resto da vida aí, gastando R$40 para trocar as talas e as ferramentas, ou R$20 só para trocar as talas, eu ainda acho que são opções excelentes. Bastante gente vai falar do Mini Champ. O Mini Champ é um modelo mais completo que o Manager, então é um modelo bem mais grosso. Eu acho ele até um pouquinho grosso demais, para falar a verdade. E ele tem algumas outras ferramentas a mais do que o Manager, mas nada que eu vejo prático no uso que eu consiga fazer com o Manager, não, que eu consigo fazer com o Mini Champ, eu não vou deixar de fazer com o... que eu consigo fazer com o Mini Champ, eu não vou deixar de fazer com o Manager. É por isso que eu acho que a relação dele entre o número de camadas e funcionalidade para o dia a dia é a melhor da linha de 58mm, sendo que no Mini Champ a gente tem, por exemplo, uma régua pequenininha que você praticamente não vai usar para nada, tem uma espátula, tem 2 tipos de lâmina ao invés de uma, não vejo por que ter um backup de uma lâmina tão pequena assim. Tem o descascador de laranja, que também não é uma ferramenta que me agrada muito. Então acho que para quem busca uma opção com o menor número de camadas em 58mm, que conta então com a caneta, por exemplo, que eu acho que é um grande diferencial dessa linha, e quer ter o máximo de ferramentas então com o menor número de camadas, eu acho que o Manager acaba sendo aí a melhor opção.
Aqui eu vou comparar eles, então, com o isqueiro Bic pequeno. Esse aqui é o Mini Bic, né? Para vocês terem uma noção de tamanho legal. Vocês podem ver aqui. E agora eu vou também comparar um pouco a questão da espessura dos três para fechar o vídeo. Aqui a gente tem, então, o Classic, o Signature e o Manager. Vocês podem ver que o Classic é o mais fininho, é realmente um canivete bem fino mesmo. Acho bem legal isso nele. Sendo que o Classic Alox, com as talas de alumínio, vai ser mais fino ainda que o Classic, o Signature e o Manager. Acho que para o vídeo de hoje era isso. Eu gosto bastante dessa linha. Eu acho que para quem curte levar o kit de EDC no chaveiro também é uma opção muito bacana. E se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!